Quando mergulhamos, a pressão da água afeta todos os espaços aéreos e a sua respiração. Os espaços aéreos incluem os pulmões, seios faciais e orelhas médias. Também podemos ter espaços aéreos em nosso estômago, intestinos e dentes. Também há 2 espaços que contêm ar fora de nosso corpo, que também são considerados espaços aéreos do mergulhador: a máscara e a roupa seca. A pressão pode afetar estes espaços de modo dramático. Isto é chamado efeito direto da pressão. Quando mergulhamos, a pressão em nosso corpo aumenta a uma taxa de 0,1 bar por metro, ou aproximadamente 0,5 psi por pé de profundidade. Sempre que a pressão fora de um espaço aéreo for maior que a pressão interna, a situação é chamada de barotrauma e pode causar dano ao nosso corpo. Mergulhadores podem experimentar tipos diferentes de barotraumas. Os tipos de barotraumas mais comuns são nos sinos da face, orelha média ou máscara. Você pode evitar esses barotraumas usando as técnicas de equalização. Um bloqueio reverso é o oposto do barotrauma. Acontece quando a pressão dentro de um espaço aéreo for maior que a pressão externa. O espaço aéreo dentro das orelhas médias é especialmente importante quando mergulhamos. Devemos igualar a pressão dentro das orelhas para realizar um mergulho confortável e seguro. Sua orelha média também tem uma via aérea que a une à parte de trás da garganta. Esta via aérea é chamada tuba auditiva. A orelha média transmite ondas sonoras do tímpano para os nervos audíveis da orelha interna. O mecanismo de equilíbrio do corpo também é contido na orelha interna. Se você tem uma mudança súbita de pressão ou temperatura em uma orelha e não na outra, você pode ficar atordoado e ter vertigem. Um barotrauma de orelha média acontece quando o ar ou a pressão da água na orelha externa for maior que a pressão do ar na orelha média. Para igualar a pressão, devemos mandar ar através da tuba auditiva para a orelha média. Se não puder igualar suas orelhas durante um mergulho, você deve terminar o mergulho e retornar à superfície. Quando mergulhamos, a pressão na orelha externa aumenta e empurra o tímpano. Se a pressão continuar aumentando e não for igualada, você irá sentir dor. O tímpano pode romper, permitindo que a água entre na orelha média e iguale a pressão. Antes mesmo de sentir qualquer incômodo na orelha, você deve equalizar a pressão. Alguns mergulhadores são mais afortunados e podem equalizar suas orelhas simplesmente engolindo ou mexendo a mandíbula. A maioria dos mergulhadores precisa um pouco mais de esforço para abrir a tuba e igualar a pressão. O método mais comum de igualar a pressão na orelha média é simples. É um movimento semelhante ao de assoar o nariz, mas devemos pinçar as narinas de modo que o ar não escape por elas e vá no sentido da orelha média, equalizando a pressão com a orelha externa. Como existe uma leve pressão em nossa cabeça, conseguimos ouvir o barulho da tuba se abrindo e o ar fluindo dentro da tuba. Você nunca deve forçar esta técnica, pois isso poderá danificar seriamente as suas orelhas. O segredo da equalização eficaz da orelha é manter a diferença de pressão o menor possível. Isso significa que devemos equalizar o quanto antes e sempre que estivermos aumentando a profundidade. Se a diferença de pressão entre o interior de sua orelha e a água for grande, a pressão manterá a tuba auditiva fechada. Uma vez que isto acontecer, é pouco provável que você possa fazer qualquer coisa àquela profundidade que abrirá a tuba. A melhor escolha é subir alguns metros e reduzir a diferença de pressão até que a tuba se abra e facilite a equalização. Em alguns casos, mergulhadores precisarão voltar à superfície e começar a descida desde o princípio. Nunca tente igualar pressão em uma orelha executando um sopro forte. Isto aumenta a pressão em sua orelha interna, que pode danificar a sua audição permanentemente. É muito melhor igualar as orelhas continuamente durante a descida. Realizando a descida com os pés primeiro também se torna muito mais fácil para a maioria das pessoas equalizar. Sempre se lembre de igualar cedo e frequentemente. Se estiver resfriado, você não deve tentar mergulhar e igualar por qualquer método. Nunca use tampões de orelha ou equipamentos de mergulho que criem um espaço aéreo artificial junto à orelha.
Um bloqueio reverso pode acontecer afetando a orelha média, se a tuba auditiva for bloqueada enquanto estivermos mergulhando. Se começarmos a subir e a orelha doer, com uma sensação de estar cheia, devemos parar a subida e descer até que esse desconforto passe. Engula, mexa a mandíbula e comece a subir lentamente. Você pode precisar repetir esta técnica ao longo de sua subida algumas vezes. Se não equalizar e você precisar voltar à superfície, tente fechar a boca e o nariz e inspire. Se nada adiantar, suba o mais lentamente possível. Cada um dos seios é conectado à via aérea nasal por uma passagem de ar. Sob condições normais, as passagens para os seios estarão abertas. Porém, se houver um resfriado ou congestão devido a alergias ou outras razões, os seios entupirão. Se os seios da face estiverem entupidos e você tentar mergulhar, sentirá pressão em seus seios porque a pressão do ar dentro do seio é menor do que a pressão externa. Isto é bastante doloroso e pode fazer com que o sangue flua no seio até enchê-lo. Se você não puder igualar seu seio normalmente durante a descida, fluidos do corpo encherão os seios. E então, durante a subida, o ar no seio tentará se expandir a seu volume original, mas não poderá por causa do fluido. Somada à pressão nos seios, o resultado será a dor e poderá ocorrer sangramento pelas narinas e boca. Qualquer gás que se forme no estômago ou intestinos durante o mergulho se expandirá durante a subida. Isto pode causar desconforto, criando pressão. Para prevenir a situação, evite comer alimentos que produzem gases antes de mergulhar. Se você tiver uma obturação imperfeita em um de seus dentes, pode existir ar dentro do dente. Quando você descer, o ar será comprimido e isso vai causar dor. Se você continuar mergulhando, ar comprimido pode encher o espaço do dente e pode soltar a obturação ou até mesmo fraturar o dente. Com o aumento da pressão durante a descida, a máscara é empurrada contra a face do mergulhador porque o ar dentro da máscara está sendo comprimido. Se você não acrescentar ar na sua máscara, a baixa pressão do ar dentro dela fará ela grudar firmemente em sua face, causando dano ao tecido. Isto é conhecido como barotrauma de máscara. Você nunca deve ter este tipo de dano, pois é muito fácil equalizar a pressão dentro de sua máscara. Basta exalar uma pequena quantia de ar pelo nariz dentro dela. Se usar uma roupa seca, você terá um espaço aéreo ao redor do corpo. Conforme aumenta a profundidade, o ar dentro da roupa comprimirá. Para impedir o barotrauma, simplesmente acrescente ar à roupa, usando a válvula de inflagem. Sempre que respiramos ar comprimido sob pressão, somos expostos ao risco de uma superexpansão pulmonar. Estes danos são raros e a maioria dos mergulhadores nunca vai passar por eles. Mas como oferecem riscos à vida, devemos entender as causas e como lidar com eles caso ocorram. Sob condições normais, quando retornamos à superfície, inspiramos e exalamos de uma maneira relaxada. Exalamos o ar comprimido dos pulmões antes que ele possa se expandir como resultado da diminuição da pressão. Se prendermos a respiração, podemos sofrer um sério dano pulmonar. Com sua via aérea fechada, o ar que se expande em seus pulmões fará com que os alvéolos se rompam quando atingirem o volume máximo. Não existe uma sensação de desconforto que avise que esta ruptura está perto de acontecer. Este tipo de acidente geralmente acontece quando os mergulhadores apavoram-se debaixo d'água e fazem uma subida rápida prendendo a respiração. Respirando normalmente durante a subida, você não terá problemas de superexpansão pulmonar. O resultado mais sério de uma superexpansão pulmonar é a embolia aérea. O maior perigo nesta situação é que uma tomada de ar bloqueará o fluxo de sangue ao cérebro. Uma embolia aérea pode causar inconsciência, paralisia, lesão cerebral permanente e morte. É um dos mais sérios acidentes de mergulho. Se houver rupturas pulmonares e o ar escapar para fora da pleura, que cerca os pulmões, o ar pode causar uma condição conhecida como pneumotórax. Se o ar dos pulmões tiver como rota a cavidade do tórax debaixo do osso externo, causa uma condição conhecida como enfisema de mediastino.